Oi pessoal, tudo bem? Uma aluna me escreveu há alguns dias perguntando, sugerindo que eu falasse um pouco mais sobre camadas energéticas. Eu falo sobre isso superficialmente em alguns cursos, falei na live que nós fizemos, com as dicas para diagnosticar os chakras, mas eu realmente achei que poderia ser interessante trazer esse assunto um pouquinho mais a fundo. O que acontece? Para que eu possa explicar, como compreender essas camadas, perceber essas camadas energéticas, eu preciso falar antes sobre como elas se formam. Eu fiz um vídeo há algum tempo atrás falando sobre traumas e conflitos, sobre como eles formam essas camadas energéticas. Eu vou deixar aqui nos cards, caso vocês queiram assistir depois. É um vídeo bastante explicativo. Mas o que acontece? Um trauma, inclusive eu estou fazendo um curso muito interessante sobre o assunto para poder explicar cada vez melhor para vocês. E dentro desse curso, a professora explicou que o trauma ele tem algumas características conhecidas em inglês como Aiden. Em português isso significa que um trauma geralmente ele é inesperado, ou seja, algo que a pessoa não espera que aconteça, dramático, produz uma sensação de drama no seu sistema. Ele é isolador, a pessoa tem a vontade de sumir, de se esconder ou de se isolar para pensar melhor no assunto, ou seja, ela não quer se expor. E o quarto aspecto é que ela não tem estratégias para lidar com a determinada situação. Quando se reúnem esses quatro fatores, geralmente se forma um trauma. E o trauma, ele é muito subjetivo, ele é muito particular. Depende muito da pessoa, da forma como a pessoa experimenta e percebe o mundo. E essa forma, ela foi construída ao longo do tempo, com as informações que a pessoa foi colhendo ao longo da vida. Cada um desenvolve um repertório, digamos assim, de percepções e experiências que determinam se uma situação pode ou não virar um trauma. É por isso que, às vezes, uma situação que parece muito simples para uma pessoa parece um caos para outra, porque dentro do repertório dela de estratégias, ela não tem uma estratégia para lidar com aquela situação e acaba despertando todos esses aspectos, de se sentir isolada, de sentir um drama, sentir aquele impacto, digamos assim, do que ela não sabe como lidar com aquela situação. E nesse vídeo que eu já gravei, eu expliquei que isso se refere tanto a situações consideradas positivas, ou seja, boas, quanto negativas. E isso tem um termo que se chama eustresse e distresse. Quando eu passo por uma situação boa, mas que me causa essa turbulência de sensações, ela também pode provocar uma espécie de um trauma. Então seria um trauma, digamos assim, positivo. Um trauma oriundo de uma situação que é legal, que é positiva, que é gostosa, mas que eu não esperava e que eu não sei como lidar com isso. Então se chama eustresse. O distresse não, é o estresse natural que nós já conhecemos a partir de uma experiência que não é positiva, que não é boa. Então esse é o mais conhecido. Pois bem, cada vez então que eu passo por uma situação que o meu sistema considera que é um trauma, então é um trauma, é algo que eu acredito que eu não consigo lidar com aquilo, certo? Sendo positivo ou negativo, eu não sei como lidar com aquilo, virou um trauma. E esse trauma, ele é um sentimento, e o sentimento ele tem uma carga de energia, e isso também é muito importante que fique bastante claro. Pensamentos e sentimentos têm energia, sendo que o sentimento ele tem um peso maior. A potência do nosso coração na criação do campo eletromagnético, ela é maior. No livro A Matriz Divina, do Greg Braden, tem inclusive uma ilustração mostrando como é esse campo eletromagnético do coração, que ele é muito maior do que a força dos nossos pensamentos. Então, quando eu sinto algo que desestabiliza esse meu sistema emocional, fica ancorado no meu sistema energético. Essa ligação é que é preciso que seja compreendida por quem trabalha com terapia holística, porque a nossa função, o nosso papel não é tratar a pessoa sob a perspectiva psicológica, não é investigar aquele trauma, tentar entender o que aconteceu em todos os seus aspectos para tentar melhorar. Nós não temos formação para isso, a não ser que você tenha, mas
Quem trabalha somente com terapias holísticas não tem uma formação específica para isso. O nosso papel é compreender como essa energia fica ancorada no nosso corpo vital, o corpo energético, fica ancorada nesse corpo vital, e essa energia que fica ancorada, estagnada, vai promovendo desequilíbrios que podem vir a se manifestar em forma de um distúrbio psicológico ou de uma doença. E conforme o tempo vai passando, o que acontece? Se no nosso campo eletromagnético tem uma informação de que eu desenvolvi um trauma a partir de uma situação que envolveu esses aspectos que eu falei aqui, se eu tenho essa informação vibrando no meu campo, a minha tendência é que eu desenvolva outras situações que justifiquem essa minha vibração, porque lembrem-se que quando nós falamos em energia, a energia ela precisa ser complementar, ela precisa entrar em coerência, então só entra no meu campo aquilo que encontra uma informação compatível nesse meu campo eletromagnético, certo? Então, se eu estou emitindo uma informação de que eu tenho, por exemplo, um medo, uma insegurança, a chance de eu atrair uma situação que justifica esse medo é muito maior. E com o decorrer do tempo, é como se fossem tijolos se sobrepondo, né? Eu desenvolvi um trauma ali, uma informação que está ancorada no meu campo energético, aí algo vem e justifica essa informação, coloquei mais um tijolinho, vem uma outra situação que justifica ainda mais, porque agora eu tenho 2 tijolinhos vibrando e vem mais um tijolinho e assim por diante. E assim se constroem essas camadas energéticas. Certo? Eu vou dar um exemplo prático para vocês. A minha filha, ela tem muito medo de borboleta. Uma vez, quando ela era criança, um sapo pulou nela. Por algum motivo, ficou ancorada no campo energético dela a informação de que animais que voam não são seguros. Não é especificamente em relação ao sapo, é em relação aos animais que voam. E ela tem essa informação ali vibrando, certo? E uma vez ela estava operada, ela retirou a vesícula biliar, e quando ela estava se recuperando, né, um dia eu acordei com ela gritando e tinha uma barata que tinha entrado no quarto dela. Nós moramos, no caso, na época, né, ela morava comigo, então no 3º andar, onde é muito difícil chegar um bicho, um inseto, e a barata então entrou pela janela e foi na cama dela, com ela recém-operada, e foi assim um sururu, e quando eu tentei tirar, aí que a barata foi para cima dela. Enfim, isso é um exemplo do campo eletromagnético emitindo uma informação e atraindo algo que seja coerente com aquilo. E aí, claro, acontece essa situação da barata, vem mais uma camada e é sobreposta. Certo? Então é dessa forma que vão se construindo as nossas camadas energéticas. Eu começo com um trauma que vai atraindo situações que vão justificando aquele meu medo, né? Aquela minha insegurança, e esses tijolinhos energéticos vão se sobrepondo. Eu gosto muito dessa ideia da ilustração de tijolinhos se sobrepondo para compreender, né? Que é como se nós construíssemos uma barreira energética cada vez maior, que nos impede, então, de fazer com que essa energia vital circule realmente com bastante qualidade. Então, eu acredito que já ficou bastante clara essa questão da formação das camadas energéticas. Eu anotei alguns pontos para não esquecer aqui nenhum. Quando nós vamos receber alguém para fazer um tratamento energético, existe, então, alguns aspectos que eu posso utilizar, alguns recursos que eu posso utilizar para poder identificar essas camadas. Isso é bastante trabalhado no nosso curso de EFT, porque o EFT, ele trabalha muito com esse descascar da cebola que nós dizemos, né? Nós vamos tirando uma camada, aparece outra e assim por diante. Mas isso refere-se a qualquer terapia holística. Na terapia floral isso aparece muito também. Eu descasco uma camada e aparece outra. Já vou dar exemplos práticos, certo? Alguns recursos que eu posso utilizar o recurso energético, ou seja, algo que mede a nossa energia. Então, por exemplo, a radiestesia, eu posso fazer um diagnóstico de chakras com a radiestesia, ela irá identificar um desequilíbrio que eu irei tratar. As terapias que utilizam as mãos, como por exemplo, terapia energética ou prânica, né, alguns conhecem como prânica,
ou a terapia, o Reiki, né, que são técnicas que sensibilizam as mãos. Então, passando a mão e já com a mão sensibilizada para a energia, eu consigo perceber onde há distorções nessas camadas energéticas. Isso é abordado um pouco mais a fundo no curso de terapia energética. Então, através das mãos, eu posso fazer esse diagnóstico, digamos assim, e trato essa diferença na camada energética. Então são recursos bem energéticos, a radiestesia e as terapias que utilizam as mãos. E nós temos também a conversa, que é realizada no início de um atendimento. Quando nós começamos a atender alguém, nós temos uma ficha de investigação. É recomendável que se preencha essa ficha, onde eu conheço um pouco mais sobre a pessoa. E mesmo na conversa, eu posso fazer algumas perguntas que me dão pistas de por que a pessoa está com algum desequilíbrio. Então, por exemplo, algumas perguntas que nós podemos fazer. Como a pessoa estava quando começou o seu problema? A pessoa está apresentando um problema, o que aconteceu na vida dessa pessoa quando o problema apareceu? Porque isso pode mostrar qual é o trauma que está ancorado nessa pessoa. E a partir da leitura desse trauma, eu posso desenvolver, então, um tratamento energético, né? Por exemplo, se a pessoa sofreu um acidente. Eu sofri um acidente e depois disso eu comecei a ter dores de cabeça, por exemplo, né? O sofrer o acidente está muito relacionado com o chakra básico, né? Eu perdi a segurança de estar nesse mundo. Esse mundo não é seguro. Então eu posso fazer um tratamento no chakra básico para poder aliviar então essa sensação de insegurança, né? Esse é um exemplo do que pode ser percebido a partir daquele evento. Como eu falei também na live, que eu dei o exemplo do meu joelho, que o joelho relacionado ao orgulho dentro da perspectiva emocional, eu havia perdido uma tia, e quando eu perdi essa minha tia, eu precisei visitá-la no hospital com a minha mãe, e eu não queria ter ido. Eu simplesmente não queria ter ido, não queria ter passado por isso em relação a essa tia. E eu precisei me dobrar à autoridade da minha mãe para ir. Então, isso, 2, 3 meses depois, fez com que aparecesse, então, um problema no joelho, uma energia estagnada no joelho, porque o meu orgulho foi ferido, eu precisei me dobrar. Então, é muito interessante você compreender o que aconteceu antes de aparecer essa doença, para ter uma pista do que qual trauma está ancorado ali naquele campo energético. Uma outra pergunta, né? Após a primeira aplicação, então, eu já fiz a primeira aplicação, a pessoa está retornando. Aí é um momento muito importante, porque após a primeira aplicação é que geralmente começam a aparecer as camadas, né? Eu tirei a primeira camada, o que está atrás disso? Então, a pergunta no segundo momento, no terceiro momento surgiu algum novo sentimento? Uma vez que eu limpei aquilo que estava mais superficial, que estava incomodando no primeiro momento, ou aquilo que foi relatado pela pessoa, é possível e muito provável que irá aparecer um outro tipo de sentimento. E aí eu vou entrar então com o tratamento para esse outro sentimento, esse outro desconforto que surgiu. E uma outra pergunta interessante: surgiu alguma nova memória? Porque isso também pode despertar, fazer com que a pessoa se lembre de situações que aparentemente podem ou não ter relação com aquilo que ela está passando, mas que ficou ancorado de alguma forma no seu campo energético. São perguntas interessantes para fazer, então, para pesquisar qual seria a próxima camada a ser tratada. Como eu disse, nosso papel aqui seria parar nesse ponto. Respondeu a pergunta, acabou, faz o diagnóstico e faz o seu tratamento. Por quê? Porque a intenção nossa não é tratar o aspecto psicológico. Isso sempre precisa ficar muito claro para terapeutas holísticos que não têm formação específica para o tratamento psicológico. O subconsciente, geralmente, ele só vai liberar as informações que são seguras para ele. Então não há o medo de mexer com algo que não deve ser mexido, justamente porque essas perguntas elas não são tão profundas a ponto de fazer uma investigação profunda do subconsciente. É só para ter pistas dos desequilíbrios ali dos chakras, né? Então ele só vai liberar a informação que for segura para ele, e nesse processo é preciso que a pessoa, no caso, ela seja muito gentil com o outro, né? Porque
se ele tem um desequilíbrio, tem alguma dor ancorada ali. Pode ser num grau maior ou num grau menor, mas existe algum tipo de dor ancorada naquele campo energético. Quanto mais gentil, quanto mais suave, quanto mais empático for o terapeuta holístico, e nisso, no caso, a empatia, não de olhar o mundo dos outros pelos nossos olhos, mas realmente se colocar no lugar do outro ali, entender que ele carrega uma dor. Isso é importante para que se faça essa leitura, até para que nós possamos ter uma abertura para o outro e o outro possa ter uma abertura para nós que facilite esse contato energético, né? Então é preciso muita gentileza, muita calma, não é preciso querer resolver tudo de uma vez, é interessante ir resolvendo passo a passo, no ritmo em que a pessoa traz as informações para você, certo? Então eu trouxe aqui um exemplo para ilustrar isso com maior clareza. Vamos supor que uma pessoa chega se queixando de depressão. Eu estou com depressão. Vamos supor que, conversando com essa pessoa, você entenda que a pessoa sente que esse mundo ele não é seguro, né? Ela se isolou, digamos assim, do mundo, porque ela sente que não é seguro estar aqui. Então seria, a princípio, um desequilíbrio do chakra básico, porque o chakra básico está ligado à segurança, ao plano material, ao querer estar aqui, né? E se a pessoa ela quer fugir, ela quer se isolar, porque ela acha que esse mundo não é seguro, nós podemos então tratar o chakra básico. Isso é um exemplo, poderia ser um outro motivo, certo? Só para que vocês entendam a questão das camadas. Ok, tratei o primeiro chakra básico, tratei essa insegurança. Num segundo momento, quando eu for fazer essa investigação, vamos supor que a pessoa diz que ela melhorou, ela está se sentindo um pouco mais segura, mas ela está pensando demais nos problemas e isso continua deixando ela deprimida, pensando como ela vai voltar a trabalhar, pensando como ela vai cuidar da casa, por exemplo, né? E ela não consegue dormir direito porque pensa demais e assim por diante. Aí já surge uma outra camada, que seria um desequilíbrio, por exemplo, do chakra do terceiro olho. A pessoa não consegue ter clareza mental para ver a direção para onde ela precisa ir. Então nós podemos fazer isso, tratar o chakra do terceiro olho. Vamos supor que no terceiro momento, ou até mesmo talvez no segundo momento se já apareça, a pessoa sente que ela já melhorou, a sua clareza mental já melhorou, a sensação de segurança melhorou, mas ela está muito triste porque ela sente que as pessoas não a amam. Então vejam, ali um sentimento ele está escondido embaixo do outro, né? Então a pessoa sente que ela dá demais sem receber, que ela não é amada, né? Que as pessoas não dão amor para ela, só ela dá amor. Então seria um desequilíbrio do chakra cardíaco. Então nós vamos lá e corrigimos um chakra cardíaco. E finalmente, num próximo momento, essa pessoa pode trazer, por exemplo, a informação de que ela não merece amor. Depois que ela sente, não, realmente, eu vejo que as pessoas, elas me dão amor, eu que eu não percebi, ou a pessoa começa a se abrir mais para receber o amor das pessoas, e aí ela não consegue receber porque ela sente que ela não merece amor. E de repente, talvez ela lembre que na infância, né, em algum momento ela sentiu isso, sentiu que não merecia amor por alguma situação de sua infância, enfim, que já seria um desequilíbrio relacionado ao chakra do plexo solar, né? Eu não mereço amor, é uma questão de baixa autoestima, de não merecimento e assim por diante. Então, aqui eu trouxe hipoteticamente aqui alguns aspectos para mostrar para vocês o que seria então, né, essa sequência de camadas energéticas que vão se sobrepondo. A depressão, na verdade, que é o que está no topo, que é o que aparece, está mostrando lá no fundo uma sensação de que não merece amor, relacionada a um aspecto da infância. Então, em nenhum momento você vai começar a investigar a infância dessa pessoa para saber o que aconteceu ou aconselhar essa pessoa de que ela deve perdoar os pais e assim por diante. Não. Em nenhum momento você irá fazer isso. Você simplesmente faz a leitura energética do que representa aquele sentimento para poder fazer então o tratamento daquela camada. Eu, utilizando a auto-hipnose, eu voltei em uma cena com cerca de 1 ano, mais ou menos, que eu berrava muito num berço, assim, num apartamento onde realmente eu morei até os 8 anos. Berrava muito, muito, muito.
E o sentimento que eu identifiquei nesse primeiro momento era o medo de que eu estivesse sozinha, de que eu tivesse sido abandonada. Eu limpei essa camada energética, esse medo. Num outro dia, numa próxima ocasião, fazendo novamente limpezas, eu cheguei novamente ao mesmo evento, ao mesmo momento, a mesma criança berrando, e o que surgiu foi uma raiva muito grande por terem me deixado sozinha ali chorando e ninguém estava vindo para me acudir. Então eu limpei a raiva e no terceiro momento eu voltei nessa situação e na verdade eu senti como se eu tivesse feito alguma coisa de errado e eu estivesse sendo punida. Então que eu merecia estar ali sozinha por conta, olha, ainda tenho vontade de chorar quando lembro disso, por conta de algo que eu havia feito. Mas imagina, eu tinha 1 aninho, acho que de idade, né? É bem a percepção nossa, rasa, de criança, que acaba gravando esses eventos traumáticos. Então vejam ali, né? Lá naquela sensação de que eu fui abandonada, fui deixada, estava escondendo na verdade uma sensação de que eu merecia aquilo. Então isso mostra essas camadas energéticas que vão se sobrepondo e que nós podemos tratar aí através das terapias holísticas de uma forma muito suave, tratando a energia. Se a pessoa tiver interesse, ela pode fazer um tratamento então com um profissional de saúde na área de psicologia para tratar então essas questões aí a nível de sentimento, pensamento, mas aqui nós podemos utilizar essas informações para fazer então a leitura energética e tratar o desequilíbrio do chakra. Eu espero ter ajudado e eu volto então na próxima semana. Até mais!